Olá pessoal, eu sou o professor Jadielson Oliveira e estarei gravando mais uma videoaula de matemática sobre polígonos, ok? Então, vamos lá. O que é um polígono? Polígonos são linhas fechadas formadas apenas por segmentos de reta que não se cruzam. Em outras palavras, são figuras geométricas planas formadas por lados, que por sua vez são segmentos de reta. Ok, minha gente? Então, olha, eu sei que a definição assim fica um pouco complicada, então vamos ver algumas figuras, alguns exemplos de polígonos. Observe que essas figuras, elas são o quê? Elas são formadas por segmentos de reta. Essas figuras são fechadas e esses segmentos de reta nunca se cruzam. Então, essas duas figuras que tem aí são polígonos. Repetindo, são formados por segmentos de reta. Esses segmentos de reta não se cruzam e essas figuras são fechadas. Essa é a definição do que é um polígono. Agora eu vou mostrar umas figuras que não são polígonos, para você ver a diferença, ok? Observe essas três figuras. Por que essas três figuras não são polígonos? Primeiro, a figura A, essa parte que eu circulei aí, ela não é um segmento de reta, ela é uma curva. Ela não é reta, ela é uma curva. Se ela é uma curva, então ela não é um polígono. A figura B, ela não é fechada. Perceba que ela é aberta. Agora sim, se ela tivesse esse tracinho vermelho, ela seria um polígono. Mas como ela está aberta, ela não é polígono. Lembre-se que na definição diz que ela tem que ser fechada. Então, a figura B não é polígono. E a figura C não é polígono porque ele também diz que os segmentos de reta não se cruzam. E se você olhar direitinho, aqui eu tenho dois segmentos de reta que se cruzam. Se cruzam é porque não é polígono. Ok? Vamos continuar. Elementos de um polígono. Observe a figura. Todo polígono tem lados, ângulos, vértices e diagonais. Observe esse polígono aqui. Se você olhar direitinho, ele tem 5 lados, ok? Ele também tem, que eu não anotei, mas ele também tem 5 vértices. Observe que vértice é esse pontinho aí da figura, é o encontro dos lados. Se você olhar direitinho, ele tem 5 vértices. Ele tem 5 ângulos internos. A cada encontro de dois lados, você vê que forma um ângulo. Então, ele tem 5 ângulos internos. E ele também tem 5 diagonais. No polígono também tem diagonais. Perceba que diagonais é um traço, é um segmento de reta que une um vértice ao outro, sem ser o lado, ok? Um vértice ao outro sem ser um lado. Então, eu quero que você lembre-se que um polígono ele tem lados, vértices, ângulos internos, diagonais e também tem um ângulo externo. Mas foque pelo menos no lado, no vértice e no ângulo interno. Esse, para o nosso caso aqui, será mais importante, ok? Continuando. Classificação dos polígonos. Os polígonos podem ser classificados de acordo com a quantidade de lados, vértices e ângulos internos. Lembre-se do que eu falei. Foque no lado, no vértice e no ângulo interno. Então, eu tenho aqui exemplo de 8 polígonos. O primeiro é chamado de triângulo. O triângulo tem 3 lados, 3 vértices e 3 ângulos internos. O segundo aqui na minha ordem é o quadrilátero. Ele tem 4 lados, 4 vértices e 4 ângulos internos. Depois vem o pentágono. 5 lados, 5 vértices e 5 ângulos internos. Hexágono, 6 lados, 6 vértices e 6 ângulos internos. Heptágono, 7 lados, 7 vértices e 7 ângulos internos. Octógono, 8 lados, 8 vértices e 8 ângulos internos. Eneágono, 9 lados, 9 vértices e 9 ângulos internos. Decágono, 10 lados, 10 vértices e 10 ângulos internos. E assim pode continuar. Quanto mais lados, mais vértices, mais ângulos internos, as figuras vão recebendo nomes específicos. Observe que todos eles, a quantidade de lados, a quantidade de vértices e a quantidade de ângulos internos são iguais, ok? Polígonos convexos e polígonos não convexos. Então, cada polígono a seguir é convexo, pois todo segmento de reta cujas extremidades estão no interior desse polígono tem todos os seus pontos no interior do polígono. Calma, vou mostrar a figura, o que quer dizer isso. Observe esses 3 polígonos. Eu tracei umas retas dentro desse polígono. Perceba que a reta fica totalmente dentro do polígono. Ela não fica com nenhuma parte dela fora. Então, se eu pegar um polígono, traçar uma reta, e essa reta, em qualquer lugar do polígono que eu traçar,
ela ficar toda dentro do polígono, esse polígono é chamado de polígono convexo. Você pode não ter compreendido bem essa história da reta, mas quando você vê o que é um polígono não convexo, você vai entender. Observe esses 3 polígonos aqui e observe minha reta. Perceba que o primeiro, se eu traçar uma reta, parte da reta vai ficar fora. O segundo também, se eu traço uma reta, parte da reta fica fora. O terceiro, se eu traço uma reta, parte da reta fica fora. Então, olha, se eu pego um polígono e tem um local onde eu traçar uma reta e parte da reta ficar fora, este polígono não é convexo. É chamado não convexo. Se eu traçar uma reta e ela ficar todo dentro do polígono, então esse polígono é convexo. Ok, minha gente? Então, vamos continuar. Polígonos regulares. Em cada um desses polígonos, todos os lados têm a mesma medida de comprimento e todos os ângulos internos possuem a mesma medida, dizendo então que esses polígonos são regulares. Observe o que ele diz. Ele diz que um polígono regular, todos os lados são iguais e todos os ângulos são iguais. Esse triângulo, a primeira figura, todos os 3 lados têm a mesma medida e todos os 3 ângulos têm a mesma medida. O pentágono, do mesmo jeito. Os 5 lados são iguais e os 5 ângulos são iguais. O hexágono, a terceira figura, os 6 lados são iguais e os 6 ângulos são iguais. Se os lados e os ângulos são iguais, eles são chamados polígonos regulares. Então vamos lá, minha gente, resolver alguns exercícios. Quais das figuras abaixo são polígonos? Então observe essas figuras. Eu tenho aí 10 figuras. A primeira, você pode ver que ela não é polígono. Por que ela não é polígono? Porque os segmentos de reta se cruzam. Se cruzam, não é polígono. Está na definição. A segunda não é polígono. Por quê? Olha, perceba que eu tenho um pedacinho aí que não é reta, é uma curva. Então, tem que ser segmento de reta. Se não é reta, então não é polígono. A terceira, sim, é um polígono. Perceba que é formado por segmentos de reta fechados, ok? A quarta não é polígono. Não é polígono por quê, minha gente? Porque ela não é fechada. Falta um segmento de reta ali. Se ela não é fechada, ela não é polígono. A quinta, sim, é polígono. Perceba que ela é formada por segmentos de reta e é uma figura fechada. E os segmentos de reta não se cruzam. A sexta não é polígono, não é? Você percebe que é uma figura aberta. Ela não é fechada. E os segmentos de reta ainda se cruzam. Então não é polígono de maneira nenhuma. A sétima é um polígono. Você pode perceber que é formada por segmentos de reta, é uma figura fechada e os segmentos de reta não se cruzam. A oitava também é um polígono, formado por segmentos de reta, uma figura fechada e os segmentos de reta não se cruzam. A nona não é polígono, perceba que ela é uma figura aberta. Se é aberta, já não é polígono. E a décima também não é polígono porque eu tenho uma curva, eu não tenho um segmento de reta. Ok? Então essa é a solução da primeira questão. Classifica os polígonos em convexos e não convexos. Então observe essas figuras aqui. Lembre-se que para saber se é convexo ou não convexo, eu tenho que traçar uma reta. Não é isso? Então observe que na figura A ele não é convexo. Por quê? Porque eu consigo traçar uma reta e parte dessa reta fica fora. Se parte da reta fica fora, ele não é convexo. A figura C também não é convexo. Por quê? Se você observar direitinho, eu posso traçar uma reta e parte da reta vai ficar fora. Se parte da reta fica fora, ele não é convexo. A figura E é convexo. Se você olhar direitinho, se eu traçar uma reta dentro dessa figura aí, ela sempre vai ficar totalmente dentro. Ela não vai ficar com nenhuma parte fora. Ok? A figura B não é convexo. Por quê? Se eu traçar uma reta onde eu passei, aí você vê que parte da reta fica fora. Então ela não é convexa. A figura D é convexo. Qualquer lugar que você traçar uma reta ali dentro desse polígono, a reta vai ficar totalmente dentro. Ok? E a figura F não é convexo. É fácil ver que se eu traço uma reta ali, parte da reta vai ficar fora. Ok? Então vamos continuar. Terceira questão, dê os nomes dos polígonos regulares. Minha gente, ele já disse que os polígonos são regulares, então só preciso saber o nome. Olha, a primeira figura, ele tem 5 lados. 5 lados e 5 ângulos. Então, ela recebe o nome de pentágono. A segunda figura, ela tem 6 lados e 6 ângulos. Então, hexágono.
A terceira figura tem 3 lados e 3 ângulos, então triângulo. A quarta figura tem 4 lados e 4 ângulos iguais, é o quadrado, ok? Então com isso a gente encerra os exercícios. Eu sei que a aula foi um pouco rápido, qualquer dúvida você volte e assista quantas vezes você puder, ok? E bons estudos e boa semana.